Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa foi a frase que o tio Ben falou para Peter Parker, aquele que se tornou o Homem-Aranha nos quadrinhos e também nas telas do cinema. Essa frase se tornou a base moral para o Homem-Aranha atuar vencendo o mal e salvando muitas pessoas. Essa frase não é bíblica, mas Jesus falou algo parecido. Ele disse: ao que muito foi dado, muito será cobrado. E este provérbio de Jesus foi ilustrado por meio de uma parábola que está no Evangelho de Lucas. A parábola das minas. Espero que você esteja com a Bíblia aberta em Lucas 19. Vamos refletir nesta parábola que vai desde o versículo 11 até o versículo de número 27. Essa é uma parábola parecida com a parábola dos talentos que se encontra no Evangelho de Mateus. As semelhanças, elas de fato são notáveis, mas as diferenças são muito grandes, de modo que podemos dizer que a parábola dos talentos é uma e a parábola das minas é outra. Precisamos sondar o contexto no qual essa parábola está inserida. Precisamos olhar para o versículo de número 11. Jesus estava na cidade de Jericó, a cidade mais baixa do mundo, a cidade que fica numa depressão, a 400 metros abaixo do nível do mar. Lá Jesus acolheu Zaqueu, fez alguns milagres, algumas obras e saiu com uma caravana. Nesta caravana tinha os discípulos, também a multidão, onde Jesus subiu uma grande ladeira, porque Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. Então Jesus sobe toda aquela ladeira nessa região montanhosa, acompanhado de uma caravana se aproximando da cidade de Davi. E muitas pessoas estavam acreditando que esse seria um momento decisivo, em que o reino de Deus iria se manifestar em glória e todas as pessoas iriam ver o Filho do Homem, Jesus Cristo, vencendo todos os inimigos de Deus e fazendo com que o reino de Deus se tornasse uma realidade visível em Jerusalém para mudar toda a realidade do mundo. Então, já que a caravana, os seus discípulos tinham essa impressão, Jesus conta esta parábola para mostrar que não seria bem assim. Jesus iria inaugurar o seu reino pela cruz. Ele iria passar por um grande sofrimento, remir pecados, ressuscitar para inaugurar uma nova era, mas ainda não seria a era do reino consumado. As coisas ainda precisavam demorar um certo tempo até que a consumação do reino de Jesus viesse de fato em glória. Então ele conta esta parábola que é a base da nossa pregação. Essa pregação será dividida em 3 partes. Na primeira parte nós vamos falar sobre as expectativas. Na segunda parte nós vamos falar sobre as recompensas. E na terceira parte vamos apresentar o fator motivador. Sobre as expectativas é importante notar a própria história que Jesus estabelece. Um homem nobre, ele sai da sua terra com o objetivo de reinar, de se apossar de um reino. Então ele se desloca do seu lugar, vai até outro para ganhar autoridade para reinar sobre aquele reino que de fato ele ainda não era rei. Então ele sai nessa excursão e ele dá minas aos seus servos. Uma mina era o equivalente a 100 dias de trabalho, certo? Um pouco mais de 3 meses de dias de trabalho, certo? Então, um valor aproximado de 6 a 10 mil reais, certo? Então, ele escolhe 10 servos, dá uma mina para cada servo, mais ou menos um valor de 10 mil reais, e diz, olha, negociem até eu voltar. Quando eu voltar, vocês prestam conta para mim. Então, esse homem nobre sai para se apossar do seu reino, prometendo voltar e dar essa grande soma de dinheiro para que aqueles servos negociassem e conseguissem mais dinheiro ainda. Alguns concidadãos odiavam aquele que ia se tornar rei e enviaram até uma caravana para impedir que isso acontecesse. E esse é um detalhe importante aqui na história. Agora, o que nós podemos aprender a partir dessa breve descrição? Podemos aprender que Deus ele tem expectativas sobre as pessoas que recebem bênçãos, que recebem
conhecimento da palavra, que recebem dons da parte dele. Veja que nessa história, esse homem nobre, ele sai, deixa uma boa quantia de dinheiro com aqueles servos e disse o quê? Negocie. É sua responsabilidade negociar. Porque eu não estou dando uma quantidade grande de dinheiro na sua mão, você tem que multiplicar isso que você está recebendo. Então, Deus ele tem expectativas sobre nós. Não pense que apenas Deus ele te salvou, ele te libertou, ele te deu conhecimento da verdade, e isso é tudo. Certo? Deus ele te dá todas essas coisas para que, a partir do que recebemos dele, possamos de fato produzir coisas boas para o reino de Deus. E hoje, todos nós sabemos, estamos também celebrando o término do curso de teologia, assim diz a Escritura. Então, alguns alunos com as suas famílias estão aqui participando desse culto de adoração e de agradecimento a Deus. Daqui a pouco eles vão receber as suas devidas honras, vão receber os seus certificados. Tem um bolo gigante, vocês têm que ver o tamanho do bolo, viu? Tá aqui. Realmente é um bolo muito grande, né? Um bolo muito bonito. Então a gente vai celebrar tudo isso. Então é muito bacana a gente celebrar esses ciclos, esse fechamento de ciclo. Então os alunos receberam conhecimento durante todo esse tempo, mas que não fiquemos apenas pensando na celebração, mas também na responsabilidade que isso nos traz. Se Deus ele nos enche de conhecimento da verdade, se Deus ele nos enche do conhecimento da palavra, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas tem uma responsabilidade envolvida. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, aquele que recebe muito conhecimento, aquele que recebe muito da palavra de Deus, muito da parte de Deus, ele tem mais responsabilidades e Deus tem mais expectativas sobre esta pessoa do que outra que não recebeu tanto. E era isso que eu gostaria de dizer também aos alunos e todas as pessoas presentes. E que você avalie o que você recebeu do Senhor. Recebemos muitas coisas, mas também lembremos que Deus tem expectativa sobre tudo aquilo que nós recebemos. E agora, já que falamos acerca das expectativas, nós agora vamos falar das recompensas. Veja bem, porque o nobre, ele se apossou do reino, lembra da caravana que foi feita para fazer com que o rei não fosse rei, não se apossasse do reino? Enfim, não deu certo. E esse nobre, que saiu em busca desse reino, conseguiu de fato o reino, conseguiu o título de rei e retornou. E quando ele retornou, ele procurou conversar com os seus servos. Aqueles servos aos quais receberam muito da parte do homem nobre. Lembra que o homem nobre deu uma mina para cada um, né? O equivalente a 6 ou 10 mil reais, e ele esperava que esses servos negociassem para aumentar de fato os ganhos. E aí, 2 servos primeiramente são abordados. O primeiro servo, que recebeu uma mina, ele negociou durante todo esse tempo em que o homem nobre estava distante e disse aqui: olha só, eu não te entrego somente o que você me deu. Com o dinheiro que você me deu, com a mina que você me deu, eu fiz render mais 10. Lucro de 1000%, né? Olha só que impressionante. 1000%. Então, olha só o quanto este servo se dedicou e procurou negociar, porque chegou à conclusão que ele recebeu muito da parte do Senhor, ele não podia ficar parado. Ele tinha que usar aquilo que ele recebeu do Senhor para produzir mais, para servir mais, para fazer com que muitas coisas boas acontecessem. E ele de fato fez isso. E ele disse: está aqui, meu Senhor, de uma mina, agora temos 10, e eu te dou. E logo o Senhor disse: servo bom e fiel. O segundo servo recebeu também uma mina. E ele trabalhou, ele negociou, ele se esforçou e disse: está aqui, meu Senhor, 5 minas. Você me deu uma, eu negociei, trabalhei, agora temos 5. Ele disse: servo bom e fiel. De fato, elogiou o segundo servo.
Mas o terceiro fez algo diferente. Ele escondeu a mina que ele recebeu, embrulhou no pano. E quando o Senhor disse, cadê você? Você não negociou, não fez render a mina, todo o dinheiro que você recebeu da minha parte? Aí ele disse, não, na verdade não. Não fiz nada disso, escondi tudo isso. E aí ele foi severamente reprovado e descapitalizado. A mina dele foi tomada dele e dada a outra. Os oponentes do nobre, que tentaram censurar o seu reinado, foram mortos, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o tamanho da recompensa recebida pelos servos diligentes. É um detalhe que não pode passar despercebido aqui nessa história, porque a recompensa que o Senhor deu para essas pessoas foi muito desproporcional no sentido positivo mesmo. Porque veja, aquele que conseguiu 10 minas recebeu 10 cidades como recompensas. Uma mina, nos tempos antigos, nos dias de Jesus, com uma mina, você mal conseguia comprar um armazém. Entendeu? Uma mina, você mal consegue comprar um celeiro, um armazém. Mas, no retorno do Senhor, essa mina valeu muito. E com essa mina, se adquiriu uma cidade. Então, com um valor de dinheiro que você não consegue nem comprar um armazém, o Senhor disse, eu te entrego uma cidade por esse valor. Então, a recompensa, ela é surpreendente. A recompensa, ela é fora da curva aqui nessa história. E aquele que tem 10 minas recebe 10 cidades para governar, para administrar. Aquele que trabalhou, negociou e chegou à conclusão que tem 5 minas, ele de fato recebeu 5 cidades para administrar. A recompensa de fato é surpreendente. E é assim que Deus trabalha na vida de quem o serve. Deus tem preparado grandes coisas para as pessoas que servem a Ele com dedicação. Esses servos serviram com dedicação de fato e receberam uma recompensa surpreendente e inimaginável. O que Deus preparou para aqueles que o amam é de fato muito grande. Muito grande. E essa esperança, ela não deve sumir da nossa vista. Essa esperança deve estar bem firmada no nosso coração, para que o nosso serviço a Deus seja desempenhado da melhor forma possível. E agora chegamos à terceira e última parte desta pregação, onde vamos aqui expor o fator motivador. Já falamos das expectativas que o Senhor tem, já falamos das grandes recompensas que o Senhor de fato quer nos oferecer, e agora vamos apresentar o fator motivador com base nessa história. E eu quero que você preste bastante atenção para a figura do terceiro servo, que foi o servo reprovado. O terceiro servo também prestou contas. Ele foi reprovado e perdeu sua mina. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o que levou ele a esse prejuízo. O que levou esse servo negligente para a sua ruína? Porque se prestarmos atenção nisso, também vamos descobrir o motivo que levou os outros ao sucesso. Preste atenção no versículo de número 21, Lucas 19, 21. Porque o mau servo, o servo negligente, ele expõe o motivo pelo qual ele não quis trabalhar para o Senhor. E olha só a resposta. Ele disse que teve medo do Senhor, dizendo que ele é homem rigoroso, que tiras... Obrigado. É um homem rigoroso, que tiras de onde não tem e que colhe o que não semeou. Veja bem, este servo ele escondeu a sua mina por medo do homem nobre. Porque você sabe que negócio é algo arriscado, né? Você tem 10 mil reais, vou investir, vou abrir um negócio, você sabe que tem riscos. Não significa que se você de fato trabalhar com 10 mil reais, abrir um negócio, comprar e vender, vai dar sempre certo. Tem pessoas que tentam fazer isso e os imprevistos fazem com que a coisa dê errado. Então negociar é de fato arriscado. Mas essa pessoa, ela foi reprovada pelo rei porque não quis se arriscar. Sabia que há muitas pessoas que não servem a Deus porque têm medo de se arriscar?
Sabia que há muitas pessoas que são inativas na obra de Deus porque não querem se arriscar? Por exemplo, para pregar a palavra de Deus é necessário passar por riscos. Você pode pregar alguma coisa que seja errada e desvirtuar a vida de pessoas. Então existe um certo risco no ato de pregar, ou não existe? Existe. Eu vou cuidar das crianças. Estou cuidando do filho dos outros, né? Então tem uma responsabilidade envolvida. Eu vou trabalhar com aconselhamento. Rapaz, se você der um conselho errado para a vida de alguém, você pode destruir a vida daquela pessoa. Então, servir a Deus sempre vai envolver riscos. Mas eu vou servir numa missão, envolve riscos. Eu vou servir no evangelismo de rua, envolve riscos. Claro que envolve riscos. Mas Deus nos chama para sermos corajosos. Servos corajosos que assumem os riscos e que servem, de fato, a Deus. Esse servo mau e negligente, ele decidiu esconder a sua mina e não negociar, não apenas porque ele não queria arriscar, mas por causa da avaliação que ele tinha sobre o próprio Senhor. O que ele acreditava sobre o Senhor? Preste atenção no versículo 21, que ele é chave. Ele acredita que o seu Senhor é um homem rigoroso, exigente, severo e injusto. Essa concepção errada que ele tinha sobre o rei fez com que ele fosse inativo. Ele diz, olha, o meu Senhor, como ele é exigente, como ele é severo, como ele é duro, como ele é injusto, então eu tenho medo dele. Então é melhor eu não me arriscar, só ficar no meu cantinho aqui, já que ele é dessa maneira. O que essa passagem quer nos ensinar sobre nós e nosso relacionamento com Deus? Quem possui uma visão errada sobre Deus, jamais vai servi-lo com prazer e dedicação. Jamais. Mas aqueles que veem o Senhor como um rei bondoso e salvador, servirão muito mais a ele e de bom grado. Esse mau servo acreditava que o Senhor era um carrasco, que o Senhor era injusto, que o Senhor era exigente, que o Senhor era duro. Então ele fica com medo do Senhor e esconde aquele tesouro que recebeu. Mas aqueles que, de fato, serviram ao Senhor com alegria e que negociaram e fizeram com que a obra se desenvolvesse, esses tinham uma visão completamente diferente acerca de quem é o Senhor. E o que é a igreja? A igreja é o grupo de pessoas que aprendeu a ver Deus do jeito que Ele é. E aí, quando nós aprendemos a ver Deus do jeito que Ele é, quando aprendemos a contemplar o caráter dele do jeito que ele é, aí de fato nós passamos a servi-lo alegremente e com dedicação. Nós não precisamos obrigar ninguém a servir a Deus. Não precisamos fazer isso. Sabe o que precisamos fazer? Ajudar as pessoas a ter uma visão certa a respeito de Deus. Se a pessoa desenvolver uma visão certa a respeito de Deus, tudo vai mudar. Então, muitas pessoas acreditam que Deus é carrasco, que Deus é injusto, que Deus é exigente, que Deus é um tirano. Então, se uma pessoa tem uma visão dessa a respeito de Deus, ele jamais irá servi-lo com alegria, jamais vai se aproximar de Deus. Mas se eu desenvolvo a ideia de que Deus é bondoso, é misericordioso, é complacente, é compassivo, é bom, então, de fato, o meu serviço será potencializado e vamos glorificar a Deus muito e muito mais. Basta aprender que a misericórdia de Deus é eterna, a sua bondade é incomparável, a sua graça basta, o seu amor é nobre e profundo. E todo esse caráter surpreendente de Deus brilha como nunca na cruz, brilha como nunca em Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de trazer uma mensagem para todos os alunos do curso que estudaram a Bíblia durante esse período. Esses estudos bíblicos não marcam o fim de uma jornada, mas sim o começo de uma longa jornada. Porque os estudos bíblicos, eles nunca acabam. E as Sagradas Escrituras nos ajudam a enxergar Deus do jeito que Ele é.
Quanto mais eu leio a Bíblia e estudo as Sagradas Escrituras, mais eu aprendo sobre o meu Senhor. E quanto mais aprendemos sobre o nosso Senhor, quanto mais apresentamos uma compreensão mais profunda de quem Deus é, nós nos engajamos no serviço dele com mais afinco, com mais dedicação. E aí é onde está o segredo. Quem possui uma visão certa sobre Deus, serve a Deus com mais dedicação. E é por isso que a teologia é importante. É por isso que os estudos bíblicos são importantes. Porque os estudos bíblicos e a teologia são ferramentas que nos ajudam a aprender mais sobre o Senhor. E, consequentemente, quem aprende mais sobre o Senhor se aproxima mais dele. E é mais útil na obra de Deus. Se engaja mais na obra de Deus. E faz mais do que, de fato, muitas pessoas acreditariam que essa pessoa seria capaz. Então, este, de fato, é o convite para a nossa vida. É um convite para, de fato, celebrarmos este aprendizado, essa conclusão de curso, mas também entender que tem uma responsabilidade envolvida. Então, trouxe esse momento aqui desta pregação para não somente comermos bolo, recebermos certificado e a gente se alegrar, mas entender que tem responsabilidade envolvida. Se recebemos muito conhecimento, muitas bênçãos de Deus, talentos e dons, Deus espera que, de fato, produzamos com aquilo que recebemos. Deus espera que, de fato, a gente use todas essas coisas para a glória dele e para ajudar outras pessoas para encontrá-lo. E quanto eu mais vou estudando as Sagradas Escrituras, mais vou aprendendo sobre Deus e mais esse serviço vai sendo potencializado para a glória do Senhor. Então, que assim seja e que o Senhor seja a nossa luz. Amém.